Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Terceiro domingo da Páscoa. Estamos já ouvindo nesses dias e também nos evangelhos desses domingos as aparições de Cristo ressuscitado aos seus discípulos. Jesus que, depois de ter vencido a morte, o pecado, depois de ter vencido todas as coisas por nosso amor, ele vai aparecendo aos discípulos e vai se revelando como ressuscitado. Na aparição de hoje nós encontramos a experiência dos discípulos que ficaram com medo diante daquela aparição. Jesus que chega naquele recinto, eles estavam com as portas fechadas, Jesus entra e ali fala aquilo que qualquer judeu falaria para um outro. A saudação principal era essa: Shalom, a paz esteja contigo. Jesus, com essa palavra, ele lança no coração dos discípulos a palavra de conforto, porque diante de um coração amargurado, um coração triste, um coração com medo, apenas a palavra de Deus é capaz de transformar. Então esse Shalom do Cristo ressuscitado foi de fato uma saudação que mexeu com o coração dos discípulos, e aqueles que estavam com medo se alegraram por verem o Senhor. E aí Jesus realiza um ato muito interessante para dizer que era ele mesmo, que estava vivo. Ele pede algo para comer, porque um fantasma não come, não bebe, não fala, e Jesus estava ali, carne e osso, né? E os discípulos se alegram por aquele momento de verem Jesus ressuscitado. Veja, a cruz gerou um baque profundo no coração dos discípulos. A cruz gerou na mente e na vida daqueles homens uma grande perda. Imagina você caminhar com o mestre durante tanto tempo e agora ver o mestre sendo preso, sendo humilhado, sendo torturado e sendo morto como um bandido. Isso mexe com qualquer psicológico. E quando a fé não está muito ali firme, a pessoa duvida. Certamente houve isso no coração dos discípulos, houve dúvida, mas Jesus havia dito antes de morrer que ele passaria por tudo isso para que se cumprisse as Escrituras. Mas os discípulos não lembraram disso. Só depois de Jesus ressuscitado eles vão lembrar, né? Então, essa realidade do Cristo ressuscitado deu um novo alento aos discípulos. Eles viram que o Mestre venceu a morte, e venceu o pecado, venceu tudo, por amor a cada um de nós. Celebremos, meus amigos, esse terceiro domingo da Páscoa com o coração renovado, com o coração amoroso a Jesus nosso Senhor. Não deixemos que o medo nos paralise. Uma grande santa da igreja, Santa Elizabeth da Trindade, uma judia convertida ao catolicismo, que se tornou religiosa, depois canonizada, ela dizia: coragem é ir com medo. Coragem é ir com medo. O corajoso não é aquele que não tem medo. O corajoso é aquele que vai mesmo com medo, porque ele sabe que a confiança dele está na mão de Deus. E quem confia em Deus não se decepciona jamais. Nós estamos vivendo esse tempo de pandemia, precisamos nos cuidar, claro. Ninguém aqui deve ser inconsequente, ninguém aqui deve fazer de qualquer jeito as coisas. Preciso se cuidar dos seus, né? Fazer com que essa pandemia não se prolongue muito tempo. É preciso se cuidar, é preciso usar máscara, é preciso usar álcool em gel, se distanciar, não espirrar na cara dos outros. É preciso fazer tudo isso. Mas a gente nunca pode esquecer que a nossa vida está nas mãos de Deus. Quando nós nascemos, Ele já prevê os nossos dias. Não tem como aumentar nem diminuir os dias, porque quem dá essa sentença é o próprio Deus. Então, estamos com medo? Estamos apavorados com essa situação? Estamos. Mas nunca esqueçamos, nossa vida está nas mãos de Deus. É isso que a fé
nos diz, e é assim que a fé quer nos confortar diante dessa situação que estamos vivendo e diante de qualquer que seja a situação a que passemos. Confiemos no Senhor, confiemos nele e vamos com coragem, sem desanimar, porque o Senhor é a razão da nossa fé, a razão da nossa vida. Assim seja.